Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Eu gostaria de deixar para você hoje um texto que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, e eu vou ler o capítulo 3, apenas o primeiro versículo. E o primeiro versículo vai dizer o seguinte: Por esta causa, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Essa carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso é uma carta que tem muitas coisas para nos ensinar. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele amava muito, tentando explicar para eles o que era ser igreja, tentando explicar para eles qual era a vocação deles, para o que eles vieram ao mundo, o que eles precisavam fazer, e essa carta também vai nos instruir muito a esse respeito. Mas eu gostaria de apenas pensar aqui uma palavra que talvez seja muito importante para essa meditação, que é a palavra prisioneiro. É interessante que o apóstolo Paulo, depois de escrever 3 capítulos explicando quem a igreja é, ele vai dizer o seguinte: olha, agora, por esta causa, ou seja, por causa de tudo isso que eu expliquei para vocês, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor Jesus, vou começar a explicar algumas coisas que vocês têm que fazer. Mas por que Paulo se intitula prisioneiro de Jesus Cristo? É lógico que, porque num certo sentido, o apóstolo Paulo agora não serve mais a sua carne, mas ele serve ao Senhor Jesus. Ele deixou de ser escravo dos seus desejos, ele deixou de ser escravo da lei, ele deixou de ser escravo de uma vida miserável, para então se tornar escravo do Senhor Jesus. Mas é interessante que quando nós olhamos para o contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo realmente estava aprisionado. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está na prisão de Roma. E o que eu queria deixar aqui nesta manhã é apenas essa breve reflexão de que mesmo acorrentado, mesmo numa prisão, o apóstolo Paulo encontra alguma maneira de edificar a igreja, encontra alguma maneira de ser bênção na vida das outras pessoas. O método ordinário que o apóstolo Paulo utilizava para edificar a igreja, para abençoar outras vidas, era a pregação, mas a pregação corpo a corpo, estando na igreja, conversando com os irmãos. Mas aqui, nesta carta específica, o apóstolo Paulo não pode fazer isso, porque ele está preso. E mesmo preso, o apóstolo Paulo poderia olhar para a sua situação e dizer o seguinte: não, agora a única coisa que me resta é esperar toda essa situação passar, esperar toda a minha sentença passar, e talvez amanhã ou depois eu possa ser usado por Deus mais uma vez. Mas o apóstolo Paulo, ele não espera. Quando ele não pode fazer o ordinário, que é visitar as igrejas, que é conversar com os irmãos, que é falar palavras do Senhor Jesus para os irmãos, ele faz aquilo que é extraordinário, ou seja, ele faz aquilo que está nas suas mãos, aquilo que não era comum ser feito, que era escrever cartas às igrejas, e por ele estar preso ali, e por ele não conseguir visitar aquelas igrejas, ele então escreve cartas. O apóstolo Paulo, nós precisamos lembrar aqui que, fora esta limitação de estar preso, ele também já não era um homem muito jovem, ele já tinha mais de 60 anos de idade, ele não tinha lá muitos amigos, ele mesmo vai dizer para Timóteo que muitos dos seus amigos o abandonaram e só Lucas esteve com ele. Então, o apóstolo Paulo não estava numa situação confortável, mas mesmo assim ele não entrega os pontos, mesmo assim ele não murmura, mesmo assim ele não deixa de tentar ser bênção para a igreja, para as outras vidas. Talvez eu e você possamos nos encontrar agora nas mesmas situações. Saiu recentemente um decreto de que as coisas têm que voltar a fechar, e mais uma vez, talvez a tendência nossa é olhar para as nossas vidas e dizer o seguinte: olha, agora não tem mais nada o que fazer, nós temos apenas que esperar essa situação passar para depois ser mais uma vez bênção de Deus na vida das pessoas. Mas que você tenha essa garra do apóstolo Paulo, que você não deixe
que o tempo passe, mas que você entenda que você pode ser usado por Deus hoje, mesmo aprisionado num certo sentido, mesmo não sendo a melhor das situações, e quando as coisas ordinárias não derem certo, que você tenha essa motivação e essa vontade de fazer o extraordinário, de fazer aquilo que muitas vezes nós nem havíamos pensado em fazer. Então, que você tenha essa consciência de que eu e você podemos ser usados por Deus ainda hoje, ainda no nosso tempo, ainda que seja um tempo difícil, ainda que talvez você, como o apóstolo Paulo, já não esteja mais na flor da idade, ainda que você já não tenha lá grandes amigos, ainda que você esteja acorrentado, preso, ainda que a sua empresa não vá da melhor maneira, que os seus filhos não te obedeçam em tudo, ainda assim, nós podemos, como o apóstolo Paulo, ter essa motivação de estar sempre disposto a ajudar, de estar sempre disposto a edificar uns aos outros, de estar sempre disposto a dar uma palavra de bênção. Talvez, se nós não conseguimos falar com as pessoas pessoalmente, mandar uma mensagem, né? Não escrever uma carta, mas uma mensagem de WhatsApp, um versículo bíblico, uma oração por alguém que nós não conseguimos alcançar, às vezes nem por WhatsApp, mas nós podemos fazer muito. Deus ainda tem nos dado muito e nós não somos escravos desse mundo, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse. Que Deus abençoe demais o seu dia, que você tenha durante esse dia esse ânimo e esta motivação do apóstolo Paulo, de não deixar que as situações te abalem, influenciem a sua vida, de não deixar que as prisões, que as restrições, que muitas vezes as faltas de amizades, as faltas de consolo, a falta de dinheiro, a falta de recursos, a falta de força física te impeça de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.